Irmãos e irmãs, é um privilégio, uma honra, uma grande alegria estar com vocês. Sou muito feliz de conhecer a APEC há tantos anos e saber do trabalho sério, eficaz, abençoador que esta instituição tem realizado em toda a nação brasileira. Deus abençoe os irmãos que coordenam esse ministério. Deus abençoe você que veio a este congresso. Hoje eu quero tratar sobre a nobre, mas difícil tarefa de cuidar das crianças, de educar filhos. Às vezes nós imaginamos que a igreja é o cenário mais importante para este processo da educação. Mas é fundamental compreender que esse primeiro trabalho, que este trabalho mais relevante, insubstituível, de educar os filhos, de ensinar os filhos, de discipular os filhos, é o papel dos pais. Se os pais fracassarem, se os pais falharem, a igreja não tem condições de plenamente cumprir esse papel. Por isso eu gostaria de tratar desse assunto com vocês nessa perspectiva. E convido então que você abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 4. Hoje eu não vou fazer como é meu costume fazer, pregar expositivamente. Hoje eu quero tratar deste tema com você. Efésios 6,4 diz assim: E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Alvin Toffler, que é um dos mais reconhecidos autores do século passado, no seu livro Choque do Futuro, disse que o maior problema da sociedade não é o problema político, não é o problema econômico, não é o problema social. O maior problema da sociedade é o problema da família. Talvez de todas as missões que Deus delegou ao homem e à mulher, não há um mais nobre, não há um mais desafiador, não há um mais urgente e mais difícil do que a missão de ser pai e mãe. É mais fácil você ter sucesso fora dos portões, como um grande profissional, como alguém que se deslancha na academia e conquista muitos troféus e aufere muitas medalhas de honra ao mérito, do que ter sucesso dentro de casa na criação dos filhos. Eu vou lhes dar apenas 3 exemplos bíblicos, rápidos. Um dos homens que mais admiro na Bíblia, pelo seu currículo, é Samuel. Ele exerceu 3 funções vitais na sua nação. Ele foi profeta, ele foi sacerdote, ele foi juiz, e o maior de todos os juízes do seu tempo. Foi capaz de fechar as cortinas do seu ministério, dando um relatório para a sua nação, e afirmando que ele, durante todo o tempo do seu trabalho, não cometeu deslizes, não se corrompeu, não aceitou suborno, e toda a nação concordou com ele, que ele foi um homem de lisura, absolutamente incorruptível, ao longo do seu trabalho, mas ele fracassou
na criação dos seus filhos. Seus filhos não andaram nas suas pegadas, mesmo sabendo que quem constituía juízes em Israel era o próprio Deus. Ele nomeia, de uma forma, diríamos hoje, nepotismo, seus filhos como seus juízes. E a monarquia em Israel, rejeitando o governo de Deus, a teocracia, nasceu dentro da casa de Samuel. Posso citar o caso de Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus, o homem que unificou Israel e alçou bem alto o seu nome, mas um homem que fracassou rotundamente, portas para dentro, na criação de seus filhos. Outro exemplo que eu trago a lume é o exemplo de Ezequias, um homem tão piedoso que a Bíblia diz que ninguém foi semelhante a ele antes dele e ninguém foi igual a ele depois dele. Mas o homem que fracassou na ordem mais clara que Deus havia dado a ele: põe em ordem a tua casa. E depois do milagre que Deus fez na vida dele, 3 anos depois, nasce seu filho Manassés. E ele não cuida do seu filho. E quando ele morre, Manassés tem 12 anos. E começa a reinar, e reina 55 anos em Jerusalém. Ele foi o maior monstro da história de Israel, da história de Judá. Porque esse homem que teve tantas vitórias e expressivas vitórias no campo político e econômico, fracassa rotundamente como pai dentro de casa. Albert Schweitzer disse certa feita, e disse com razão, que o exemplo não é apenas uma forma de ensinar. O exemplo é a única forma eficaz de ensinar. É por isso que Provérbios 22, 6 diz: ensina a criança, não o caminho que ela quer andar, não o caminho que ela deve andar, mas ensina a criança no caminho que ela deve andar. Ensinar no caminho não é proferir palavras, muito embora as mais sábias. Ensinar no caminho é proferir as palavras mais sábias, mas ser o modelo, ser o paradigma, ser o exemplo para o qual esses filhos vão olhar. Desta forma, irmãos, nós precisamos entender o que Moisés disse no livro de Deuteronômio: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e então tu as inculcarás aos teus filhos. Não há possibilidade dos pais terem sucesso no ensino de seus filhos, se eles não são exemplo para os seus filhos, se eles não são modelo para os seus filhos, se eles não são o espelho para os seus filhos. Um espelho, para ser útil, ele tem que ter 4 características. Primeiro, o espelho é mudo, ele não faz discurso, mas ele revela. Os nossos filhos nos observam mais do que nos escutam. Se as palavras falam, o exemplo grita. Segundo, o espelho precisa ser iluminado. Você pode ter espelho, mas se não tiver luz, você não projeta a imagem. Os pais precisam andar na luz, se eles querem influenciar seus filhos para a eternidade. Terceiro, o espelho precisa ser limpo. Um espelho sujo embaça a imagem. Os pais precisam andar na luz e precisam viver em santidade. Quarto, o espelho precisa ser plano. Se ele for convexo, por exemplo, ele distorce a imagem. Então, os filhos estão olhando mais para nós do que escutando a nós. É por isso que o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única forma eficaz de fazê-lo. Deixa eu ilustrar isso. Talvez vocês já ouviram a lenda
da casa dos 10.000 espelhos. Se um dia você for a Israel, e eu espero que vá, não deixe de visitar o Museu Yad Vashem. É o Museu do Holocausto. E lá tem o departamento do museu que é dedicado a homenagear, ou relembrar pelo menos, diria melhor, 1,5 milhão de crianças que foram mortas no Holocausto. Quando você entra nesse museu, ele é todo escuro, você vai ver 1,5 milhão de velas acesas. E quando você caminha, segurando num corrimão, porque é escuro, você escuta a chamada do nome dessas crianças que foram mortas. Quando você termina essa jornada, via de regra, as lágrimas estão rolando em seu rosto. Só que no Museu Yad Vashem não tem 1,5 milhão de velas acesas. Tem 3 velas acesas, apenas. Mas num jogo de espelhos, você vê 1,5 milhão de velas acesas. Isso me leva então à lenda da casa dos 10.000 espelhos. Um cachorrinho faceiro, serelepe, feliz da vida, atraído por esta casa, entrou nesse ambiente. E quando ele entrou, ficou muito feliz, porque ele viu 10.000 carinhas sorrindo para ele. E ele pensou assim: esse é o melhor lugar do mundo, eu sempre vou querer voltar aqui. Nesta mesma cidade, por esta mesma rua, entretanto, andava um cachorrinho mal-humorado, rabugento, rosnando para quem aparecia para ele. E atraído por esta mesma casa, entrou nesse mesmo ambiente e ficou horrorizado, porque ele viu 1.000 caras feias rosnando para ele. E ele pensou: esse é o pior lugar do mundo, eu nunca mais vou querer voltar aqui. Bom, a lenda é autoexplicativa. Você não pode reclamar da sua família, você não pode reclamar da sua casa, a sua casa reflete você. Se você é uma pessoa alegre, feliz, de bem com a vida, grato a Deus, que traz um sorriso 9,15 no rosto, então a sua casa é feliz. Mas se você é uma pessoa amarga, mal-humorada, ingrata, rabugenta, que tem cara comprida e que parece que chupou limão o dia inteiro, então a sua casa vai ter exatamente esse ambiente. Prestem bem atenção, os nossos filhos estão nos vendo mais do que nos escutando. Então eu queria agora fazer uma espécie de diagnóstico do problema, para depois então oferecer a solução bíblica para o problema. Primeira coisa, eu tenho que admitir, como certo autor escreveu, que criar filhos não é brincadeira. Se vocês pensam diferente, me ensine depois. Não é brincadeira. Esse é um grande desafio. Esse é o maior desafio. E vocês que lidam com o ministério infantil nas igrejas, hoje, mais do que nunca, parece-nos que o problema não são as crianças, são os pais. E se nós não trabalharmos com os pais, talvez não teremos tanto êxito com o trabalho infantil. Os pais estão delegando a criação dos filhos para terceiros, para a escola, para a igreja, para babá, para a televisão. Os pais estão ocupados demais para se ocuparem com os filhos. E nós precisamos resgatar isso, irmãos, de que Deus constitui os pais como os principais mestres de seus filhos. E esse papel e essa missão nobilíssima não pode ser transferida. Hoje todos nós vivemos o dilema do conflito, do urgente e do importante. Eu li um livro, certa feita, cujo título era As Primeiras Coisas Primeiro. Nós vivemos essa tensão do urgente e do importante. Tudo que bate à sua porta é urgente, telefone toca é urgente. Se recebe um convite para ir no aniversário, é urgente. Se o amigo convida você para um casamento, é urgente.
O trabalho é urgente. Mas muitas vezes nós sacrificamos no altar do urgente o que de fato é importante. Deus é importante. Sua família é importante. Seus filhos são importantes. E eu vou ilustrar. Às vezes, o filho chega em casa e diz: papai, mamãe, pode me ajudar aqui no dever da escola? Eu não estou sabendo fazer sozinho. Aí o pai e a mãe respondem assim: bom filho, eu não tenho tempo agora. Liga para o seu colega. Amanhã você conversa com a sua professora. Daqui a 5 minutos o telefone toca. O pai e a mãe, ou o pai ou a mãe, correm para o telefone e gastam meia hora ao telefone. E o menino fica olhando. Diz: puxa vida, eu não tenho com meu pai, com a minha mãe, o mesmo crédito que tem os amigos, ou que tem o trabalho, ou que tem qualquer outra agenda. Aí amanhã esse menino vira um adolescente, e ele está enfrentando conflitos e tensões na alma. A quem que ele vai buscar? A quem ele vai recorrer? Ele já aprendeu desde a infância que na agenda do pai e da mãe ele não é prioridade, ele não é importante. E você tem tempo para tudo aquilo que é importante na sua vida. Quando você diz eu não tenho tempo, eu estou dizendo isso não é prioridade. Nossos filhos merecem prioridade no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, na nossa agenda. Os pais precisam saber disso. O que acontece hoje? No mundo do consumismo, do materialismo, tem muitos pais que substituem presença por presentes. Podem ter certeza disso. Nós vivemos numa geração complicadíssima. Por exemplo, na década de 50, nós consumimos 5 vezes menos que consumimos hoje. E não éramos menos felizes. Na década de 70, a família dependia apenas de uma renda para se manter. Hoje, a família precisa que marido e mulher trabalhem fora para manter o mesmo padrão. Por quê? Porque o luxo de ontem tornou-se necessidade do hoje. Tem menino que não aprendeu nem falar papai e mamãe ainda, já recebeu um telefone celular de presente. Uma criança nasce hoje, ela já tem mais brinquedo que ela consegue brincar a vida inteira. Você dá um presente para uma criança hoje, ela brinca longas 2 horas, encosta no canto, é sucata, aqui é outro. E se você não der, tem que levar para o psicólogo, porque ela entra em crise emocional. E os pais, para compensarem o sentimento de culpa, porque não tem tempo para os filhos, enchem os filhos de presentes. Mas a maior necessidade dos filhos não é de presentes, é de presença. Você olha para Davi constituía seus filhos ministros do seu governo, mas não tinha tempo para eles. Quando Aminon ficou doente, começou a emagrecer por uma paixão avassaladora e doentia, não foi Davi que percebeu isso. Foi uma víbora que estava dentro do ninho dos filhos do rei. Quando Aminon pediu para Davi mandar Tamar para a casa dele, Davi não teve percepção de que aquilo era uma armadilha. Então entendamos isso, irmãos, de nada adianta a gente construir um império e perder os filhos. Há pouco tempo eu conheci um pai que disse o seguinte para mim: pastor, eu daria tudo o que eu tenho hoje para ter meu filho de volta. Enquanto meu filho crescia, eu estava gastando o meu tempo todo ganhando dinheiro, acrescentando cada ano mais uma casa, mais um apartamento, mais um imóvel no meu imposto de renda. Eu perdi o meu filho com 19 anos com overdose. Eu daria tudo para ter meu filho de volta, porque aquele pai não tinha entendido ainda a necessidade de que filho é prioridade, mais importante que coisas. A Bíblia nos ensina que os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. E eu gosto dessa imagem por 3 motivos. Primeiro,
Porque todo guerreiro carrega suas flechas. Ele não põe alguém a tiracolo para andar com ele para carregar as flechas. Ele carrega as flechas. E os pais carregam os filhos no coração, na mente, na alma, no bolso, nos braços. Segunda coisa, um guerreiro não carrega as flechas para ficar com elas a vida inteira. Ele carrega as flechas para lançá-las e para longe. E mais, um guerreiro não desperdiça suas flechas, ele joga suas flechas no alvo certo. Nosso papel é preparar os nossos filhos para lançá-los no alvo certo. Em outras palavras, tem tempo dos filhos saírem de casa. Não devem sair antes, não devem ficar na hora que precisam sair. Por exemplo, vocês têm ideia de que idade tinha Jacó quando ele saiu de casa? Viver até então na barra da saia da mãe. Vocês têm ideia de quantos anos ele tinha? Alguém chuta? 40? 45? 50? 55? 60? 65? 70? Jacó tinha 71 anos, quando saiu da barra da saia da mãe. Bom, isso é um grande alento para os solteiros, viu gente? Um grande alento. Pastor, o senhor está chutando? Não estou chutando não, eu vou fazer uma continha rápida para você entender que ele tinha 71 anos. Ele sai de casa com 71, passa 20 anos em Padã Arã, quando constitui família. Então ele volta quando José nasce, ele tem 91 anos. Com que idade José foi levado como escravo para o Egito? Pergunto a vocês, quantos anos ele tinha? 17 anos, então soma 91 com 17. 108 anos, certo? 108 anos. Pergunto a vocês, quantos anos o José ficou lá no Egito até levar sua família para lá? Foram 13 anos passando agruras, mais 7 anos de fartura, mais 2 anos de fome. Então soma aí, 13 com 7, 20, mais 2, 22. Então se Jacó tinha 108 anos quando José foi vendido para o Egito, agora quando ele vai para o Egito encontrar seu filho, 108 com 22 dá quanto? 130, pois é a idade com que Jacó foi para o Egito. Ele ficou lá 17 anos, morreu com 147 anos. Então, tem hora que filho é uma benção ter dentro de casa, mas já imaginou um filho de 40 anos, mamãe tendo que dar o cafezinho com leite na mão, fazendo o pratinho dele? Não funciona, né? A hora que filho sai de casa é da hora para o casamento, viu gente? Hora do casamento. Mas tem que jogar a flecha. Tem que jogar a flecha. Tem que preparar os filhos para a vida. Agora deixa eu dizer algo aqui da mais alta importância hoje. A gente vive numa sociedade do relativismo absoluto. Filhos precisam de limites. Não importa a classe social, filhos precisam de limites. Nós estamos vivendo a geração que a meninada está saindo de casa para uma festinha às 11 horas da noite. E os pais não sabem onde eles estão indo, com quem eles estão indo, e nem o que eles estão fazendo. É por isso que alguém disse que a loucura é hereditária. Ela passa dos filhos para os pais. Os pais estão perdidos. Os pais perderam a ponta do cipó. Os pais perderam o controle. E filhos precisam de limites. Acho que os mais velhos aqui se lembram que na década de 80, um livro fez muito sucesso e virou filme. Eu, Cristiane F., 13 anos, drogada, prostituída.
Era uma mãe que fora criada com um certo rigor pelos pais e pensou assim: quando eu for mãe, minha filha ou meu filho não vão ter regras, eles vão fazer tudo o que eles quiserem fazer. Pois bem, ela teve uma filha. Com 13 anos a menina estava drogada e prostituída. E ela disse: eu pensei que estava preparando a minha vida, a minha filha para a vida, e eu destruí a vida da minha filha. Os nossos filhos precisam de limites. Mas mais, irmãos, os pais precisam também, ao mesmo tempo que estabelecem limites, serem flexíveis. Flexíveis. Os pais precisam não negociar o inegociável, mas os pais precisam negociar o negociável. Você e eu conhecemos famílias rígidas demais, duras demais, austeras demais. E quando você oprime demais, quando vaza, aí é uma enchente. Aí é uma inundação. Famílias inflexíveis demais quebram. Eu não sou engenheiro civil, mas não precisa ser para você entender isso. Você passa no viaduto em São Paulo, ou qualquer outra cidade do Brasil. Se o trânsito parar e você estiver em cima do viaduto, você percebe que a ponte balança. Sabe por que balança? Para não quebrar. Eu estive recentemente lá em Chicago, e fui visitar o Sears Tower. Então era o maior prédio dos Estados Unidos, hoje já não é mais. Com 110 andares. 443 metros, eu estava lá no topo, e lá em cima balança. Sabe por que balança? Para não quebrar. Famílias duras demais, austeras demais, inflexíveis demais, quebram. Os pais precisam ser firmes, mas precisam ser doces. Precisam estabelecer limites, mas podem negociar o negociável. Precisam ser flexíveis. Os pais precisam equilibrar exortação com encorajamento. Filho que só apanha, fica traumatizado. Filho que só escuta cobrança e nunca recebe um elogio, crescem doentes emocionalmente. Filhos que só são mimados e nunca exortados, são despreparados emocionalmente para a vida. É preciso temperar exortação com encorajamento. Eu ilustro. O menino chega em casa, todo feliz da vida da escola, e diz: papai, mamãe, eu tirei 9 na prova de matemática. E o pai diz: menino, quando você vai tirar 10? E o bichinho se encolhe todo. E pensa assim: eu nunca vou conseguir agradar meu pai. Talvez o pai pudesse dizer assim: parabéns, filho. Parabéns que você tirou 9. Eu acho até que você tem cancha para tirar 10 na próxima. Você encorajou, você valorizou, você estimulou. Os pais precisam aprender isso. Precisam aprender isso. Por exemplo, você chega no quarto do seu filho, pré-adolescente ou adolescente, parece que passou um tsunami por lá. Aí você grita: menino bagunceiro, vem aqui. Qual o problema aí? Você não resolveu o problema. Você não atacou o problema. Você atingiu a pessoa. Você machucou a pessoa. Talvez você pudesse dizer: filho, vem cá. Filha, vem cá. Esse quarto não combina com você. Desse jeito, esse quarto aqui não é um ambiente bom para você estudar, para você trabalhar. Então vamos arrumar esse quarto? Começa a arrumar. Você abordou o problema, mas você não machucou a pessoa. Muitas vezes os pais machucam os filhos, em vez de ajudar os filhos a entender que precisam resolver os problemas. Mas vou dizer mais, amados. As famílias hoje estão precisando de graça. Sabe o que é graça? Graça é favor para quem não merece.
Graça é o amor de Deus em ação. Graça é você viver a leveza e ao mesmo tempo a profundidade do Evangelho dentro da sua casa. Graça é você mostrar para os seus filhos que você os ama, não pelo sucesso deles, mas você os ama incondicionalmente. Porque se não tem graça dentro da família, irmãos, coisas vão ocupando o lugar de pessoas. Deixa eu ilustrar isso. Acho que todo homem tem suas manias. E a mania desse homem era carro. Você conhece o homem que gosta mais do carro do que da família? Pois é, o sonho desse cara era comprar um carro da marca tal, do ano tal, do modelo tal, da cor tal. Conseguiu. Para ele foi a grande realização. Chegou em casa, botou o carro na garagem, todo orgulhoso. E aí, eu fui sair para visitar um amigo, vizinho próximo, e foi a pé. O menininho dele de 5 anos, olhou para aquele carro tão bonito e pensou assim, que legal, encontrei um local perfeito para fazer meus desenhos. Pegou um prego e começou a desenhar. Sabe esse pessoal que está fazendo tatuagem hoje no corpo inteiro que não sobra nada? Nem a ponta do nariz? Pois é, ele tatuou o carro do pai todinho. Desenhou tudo que ele queria desenhar. Quando o pai e a mãe chegaram e viram a cena, ficaram possessos de raiva. Eu sei que você nunca ficou possesso de raiva, mas talvez você saiba o que é isso. Pegaram o menino, começaram a bater na mão dele, mas furiosamente bateram, o menino gritava, chorava, pulava, e eles estão batendo. Quando pararam, as mãos do menino estavam deformadas. O menino foi levado para o hospital, não teve jeito, teve que amputar as mãos. E a palavra que os pais ouviram do menino foram essas: levantou os 2 cotocos de braço e disse, papai, mamãe, eu nunca mais vou riscar o carro de vocês. Sabe por quê? Porque onde falta graça, as pessoas valorizam mais as coisas do que gente. Onde falta graça, irmãos, falta perdão na família. Podem ter certeza, tem muitas famílias, inclusive crentes, doentes, com mágoas, com ressentimentos. Irmãos que não conversam com irmãos, pais que não conversam com os filhos, filhos que não conversam com os pais. É dramático isso. Há pouco tempo um pai chegou para mim e disse, pastor, eu venho para a igreja com o coração amarrotado, todo domingo. Falei, o que foi, pai? Meu filho não obedece mais, meu filho é adolescente, chega em casa tarde, não tem mais controle sobre ele. A porta fechada, eu bato a porta, convidando para a igreja, e resmunga. Eu bato mais firme, ele pragueja. Eu esmurro a porta, ele me xinga. E eu vou para a igreja, venho para a igreja de manhã aqui, arrebentado. Eu disse, pai, quem sabe a gente pudesse mudar também de metodologia. Falei, faça o seguinte, quando você chegar em casa hoje, se a porta estiver fechada, bata devagarzinho. E diz assim, filho, eu posso falar com você? Se ele abrir a porta, dê um abraço nele. Fala para ele o quanto você o ama. O pai foi embora. No culto da noite, para minha surpresa, eu cheguei mais cedo, daqui a pouquinho eu vejo aquele pai entrando, com aquele sorriso, Colgate, abraçado a um menino muito bonito, e ele me chamou à parte e me disse, pastor, aconteceu um milagre na minha casa hoje. Eu falei, o que foi? Me conta. Ele disse, eu cheguei lá em casa, a porta estava fechada mesmo, eu bati bem devagarzinho e disse, filho, eu posso falar com você? Ele abriu a porta, pastor, e eu dei um abraço nele,
E quando eu dei um abraço nele, ele enroscou no meu pescoço e chorou copiosamente. E disse para mim: papai, há muitos anos que eu estava esperando esse abraço. Conta comigo, papai, a partir de hoje eu estou com o senhor na igreja. Amados irmãos, a nossa casa precisa de graça. A nossa casa precisa de perdão. A nossa casa precisa de afeto. A nossa casa precisa de doçura. A nossa casa precisa mais da presença de Deus do que coisas de luxo dentro de casa. Uma família feliz não é a família que tem mais coisas, que mora numa casa maior, que tem mais conforto ou tem mais luxo. Uma família feliz onde a graça de Deus se manifesta. Nós precisamos experimentar isso dentro da nossa família. Precisamos restaurar a mesa. É curioso isso. Mesa não é apenas uma mobília. Mesa é um emblema. Com o advento do telefone celular, do smartphone, irmãos amados, tem famílias que hoje não conseguem bater mais papo. Nem se assentar ao redor da mesa para uma refeição. Eu conheço família que tem que chamar uns aos outros pelo telefone celular ou pelo zap para vir ao comer, para almoçar, para tomar um café. Você vai num restaurante hoje, tem 4, 5 pessoas ao redor da mesa, elas não estão batendo papo, elas estão cada uma no seu smartphone, cada uma no seu mundo isolado. Vocês que têm esse glorioso e bendito ministério com a infância, é hora da gente dar uma guinada e dizer o seguinte: pai, mãe, restabeleça a mesa, põe a mesa de volta, para que esse negócio, cada um fazer o seu pratinho e para o seu canto. Nós precisamos lançar de volta os fundamentos que estão sendo destruídos. Dito isso, irmãos, a nível de diagnóstico, eu gostaria então de voltar para o texto lido para encontrar o remédio. E vocês notem comigo no verso 4, olhem no capítulo 6, verso 1, diz: filhos, obedecei a vossos pais. Pais aqui, no verso 1, é pai e mãe. Filho precisa obedecer pai e mãe. Precisa honrar pai e mãe. Mas agora no verso 4 diz: e vós pais, agora pais aqui não é pai e mãe mais. Agora é pai, marido, pai, homem. E aqui está um ponto de desequilíbrio de novo na família. Sabe por quê? Os homens estão se acovardando. Os homens estão se omitindo. Os homens estão transferindo essa responsabilidade para a esposa, para a mãe. Posso lhes garantir que na vasta maioria das famílias evangélicas, quem está assumindo o papel da educação cristã dos filhos é a mãe, não é o pai. E aos olhos de Deus, o responsável é o pai. E a primeira coisa que esse texto nos mostra é uma exortação negativa. O que está escrito aí? E vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira. A pergunta é: quando é que um pai provoca os filhos a ira? Em primeiro lugar, os pais provocam os filhos a ira quando falam uma coisa e vivem outra. Tem pai que é muito durão com os filhos, muito austero com os filhos, muito sisudo com os filhos, muito rigoroso com as regras e princípios para os filhos, mas eles não são consistentes. Eles fazem uma coisa, mas praticam outra. Isso provoca os filhos a ira. O pai diz: filho, você tem que ser honesto, você tem que ser verdadeiro. Aí o telefone toca, o pai diz: fala que eu não estou não. Tudo que ele ensinou cai por água abaixo. Tem que ter consistência. Segundo, os pais provocam os filhos a ira quando tem favoritismo e preferências dentro de casa. É triste isso. Mas às vezes os pais têm predileções, como Isaac tinha predileção por Esaú e Rebeca tinha preferência por Jacó. E aí os pais jogam os filhos uns contra os outros.
Os pais provocam os filhos à ira quando exigem dos filhos o mesmo desempenho, quando só poderiam exigir o mesmo empenho. Por exemplo, você tem 2 filhos na mesma escola, no mesmo ano escolar às vezes. Aí um tira 10, o outro tira 8 na prova. Aí o que tirou 8, você dá uma bronca nele. Você tem que tirar 10 igual o seu irmão. Não, senhor, não, senhora. O que você pode exigir é o mesmo empenho, mas nunca o mesmo desempenho. São pessoas diferentes, com habilidades diferentes, com capacidades diferentes, com pendores diferentes. Às vezes aquele que tirou 8, estudou mais, coitadinho. E o outro que levou a vida na banguela, tinha um QI mais assim avantajado, ele nem precisa estudar. Então nunca cobre de seus filhos o mesmo desempenho. Cobre deles o mesmo empenho, mas jamais o mesmo desempenho, porque senão você vai ser injusto. Você vai achatar um filho e vai privilegiar o outro. Quarto, os pais provocam os filhos à ira quando não tratam o cônjuge com afeto. Aqui tem um ponto muito sensível. O maior presente que você pode dar para os seus filhos é tratar bem o seu cônjuge. Nada machuca mais os filhos do que ver um pai agredindo a sua mãe ou ver uma mãe agredindo o seu pai. Tem muitos filhos revoltados, magoados, feridos, porque o pai é uma coisa na igreja e outra coisa em casa. Na igreja é um homem de Deus, fala glória a Deus e aleluia, até levanta as mãos no louvor. Em casa deita o rei um no outro. Aí não funciona. Os pais provocam os filhos a ira quando são agressivos verbal e fisicamente. Meus amados irmãos, há filhos que nunca escutaram o elogio dos pais, são duros no trato, agridem verbalmente, humilham os filhos, falam palavras de maldição para os filhos. Você nunca vai dar certo na vida. Não, você, pai e mãe, precisam abençoar seus filhos, orar pelos seus filhos, encorajar seus filhos, elogiar seus filhos, enaltecer seus filhos quando eles precisam ser valorizados, reconhecer o valor deles, falar isso constantemente, demonstrar isso constantemente. Os filhos não têm apenas necessidades físicas, materiais, de uma boa casa, de uma boa roupa, de uma boa escola, de uma boa educação. Eles têm necessidades afetivas que precisam ser supridas. Mas, vamos à exortação positiva. Olha aí comigo. E vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os. A palavra criar aqui na língua original traz a ideia de nutrir, de alimentar. E significa que os filhos precisam de segurança, precisam de limites, precisam de amor, precisam de correção, precisam de encorajamento, não apenas de boas estruturas, mas precisam de valores. A sociedade hoje diz que os pais não podem mais disciplinar seus filhos, né? Tem criança hoje, presta atenção, eu conheço pessoalmente, menino esperto, que se o pai for dar uma varada, a mãe for dar uma varada, eu vou te denunciar. Está igual a mãe que foi levar o filho para o juiz. E o menino teve a petulância de dizer para o juiz, se ela me bater, eu denuncio. E o juiz disse, pode bater, mãe, bata e se vier, vem para cima de mim. Quando eu falo para você, a Bíblia fala em disciplina de vara, ela não está falando de filho, pai espancar filho não. Tirar sangue nos filhos não.
Agora, Deus, com a sua bondade, colocou no corpo uma parte que tem bastante carne. E sabe, vocês já ouviram falar que as sandálias havaianas têm multifunções. Você nunca deve disciplinar fisicamente um filho por peraltice. Preste atenção nisso. Você está saindo para a igreja, põe na mesa, aí o menino derruba um copo de suco na toalha nova, por falta de controle. Esse filho não deve apanhar não, de jeito nenhum. Agora, diferente é o menino pegar o copo de suco e bater na mesa, eu jogo. Ah, tadinho, é criança é assim mesmo, rebelde mesmo, tadinho do menino, tá bom. Essa hora, se os pais não disciplinarem, você cria um bicho complicado dentro de casa, sabia? Amanhã a polícia vai ter que entrar em ação. Quem ama cedo disciplina. Criai-os na disciplina. Filhos precisam de disciplina. Filhos precisam de limites. Filhos precisam saber o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, aonde vai ou não vai, com quem vai e com quem não vai. Mas mais do que isso, está escrito assim: e vós pais criai-os na disciplina e na admoestação. A palavra admoestação, a palavra noutesia, vem de admoestação, que significa educação verbal. É quando você, não precisa pegar a vara, mas você senta com o filho, olha nos olhos dele e exorta. É claro que os filhos são diferentes. Tem filho que basta você olhar já derrete. Tem outro que você grita, parece que não está entendendo. É por isso que não tem regra, não tem receita de bolo. É por isso que é desafiador. E cabe cada um de nós, como pai e mãe, e sobretudo vocês que agora têm esse papel tão importante de trabalhar com os filhos, e, pasmem, muito mais com os pais, de orientar isso. Orientar isso. Pois bem, mas finalmente, o texto diz: criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E aqui entra o papel da educação cristã dos filhos. Thomas Watson, que foi um dos mais importantes puritanos da Inglaterra, disse que os pais cristãos devem se esforçar para que seus filhos sejam mais filhos de Deus do que seus filhos. É a minha oração hoje, irmãos, meu clamor aos céus, é que Deus nos dê um despertamento dentro da família, um reavivamento dentro da família, que os nossos lares sejam cheios da presença de Deus, que os nossos lares sejam um lugar de vida, de salvação, de comunhão com Deus, que seja um altar ao Deus vivo. O nosso lar é lugar onde os pais devem ser convertidos aos filhos, e os filhos devem ser convertidos aos pais. Pais que choram pelos filhos, pais que oram pelos filhos, pais que não desistam de ver a salvação dos filhos, pais que lutam para que seus filhos sejam cheios do Espírito Santo, levantados por Deus nessa geração. Pais que, como a águia, colocam o ninho de seus filhos lá no alto dos penhascos, longe dos predadores. Pais que investam no discipulado dos seus filhos. Pais que não abrem mão de ver os seus filhos sendo levantados por Deus e serem instrumentos nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Eu quero orar com vocês e quero dar graças a Deus pelo privilégio de estar com vocês. Eu quero dizer que vocês exercem um papel belíssimo, maravilhoso, na igreja, na família e no reino de Deus. Prossigam. Vocês são semeadores de esperança. Jamais percam o ânimo.
Ainda que vocês visivelmente não vejam os frutos do trabalho de vocês, saibam que vocês estão semeando para a eternidade. Vamos ficar em pé e vamos orar. Ó Deus querido, louvado seja o teu nome, porque nesta manhã pudemos mais uma vez abrir a tua palavra e ouvir, Deus, as instruções que emanam dela, para que tenhamos famílias sólidas, construídas sobre a rocha, famílias que investem na educação e na formação física, emocional, moral e espiritual dos filhos. Agora nós te rogamos, ó Deus, que tu abençoes a APEC, para que ela continue levantando bem alto a bandeira do Evangelho, anunciando aos infantes, anunciando às crianças a salvação em Jesus Cristo. Nós oramos, meu Deus, para que tu levantes homens, mulheres, jovens, adolescentes, vocacionados, para trabalharem com eficácia no ensino às crianças. Nós oramos, meu Deus, para que as crianças sejam educadas, instruídas na verdade, para que elas possam amar as sagradas letras desde a infância. Nós oramos, meu Deus, para que haja conversão genuína lá na fase da infância, para que estas vidas preciosas tenham todo o seu tempo para servir a Jesus. Nós oramos pelos pais, para que eles tenham sabedoria, para que eles tenham compromisso, para que eles possam permanecer na verdade e desta maneira transmitir para os seus filhos aquilo que receberam, para que assim de geração em geração nós possamos ver a tua igreja avançando na força e no poder do teu Espírito. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados.